Se eu te dissesse que talvez você seja muito mais inteligente, capaz ou talentoso do que imagina, você acreditaria? Provavelmente não. A maioria das pessoas não acredita. E é exatamente por isso que tantas vidas passam sem nunca serem usadas por inteiro. No filme O Gênio Indomável, o Will resolve equações absurdamente difíceis, humilha professores, impressiona todo mundo, mas mesmo assim ele limpa chão, evita escolhas grandes e foge de qualquer coisa que possa colocá-lo à prova. E agora eu te pergunto, com sinceridade, o que você está evitando? Talvez você não seja um gênio da matemática como ele, mas a pergunta não é essa. A pergunta é se você também sente que existe algo em você que nunca foi realmente usado. Uma capacidade que ficou guardada, uma versão sua que você sabe que existe, mas que nunca saiu do lugar. O potencial vazio não aparece como um grito, ele aparece como um incômodo, uma sensação estranha de estar vivendo abaixo do que poderia. O Will não falta oportunidade, ele falta coragem, coragem de escolher um caminho e assumir o risco de falhar. Porque enquanto ele não escolhe, ele pode continuar dizendo que nada é culpa dele, que o sistema é injusto, que as pessoas são hipócritas, que o mundo é limitado. Tudo isso pode até ser verdade, mas também é uma proteção, uma forma de não se expor. E se você for honesto consigo mesmo, talvez perceba que faz algo muito parecido. Quantas vezes você já adiou algo importante, dizendo que ainda não era o momento certo? Quantas vezes você já se convenceu de que ainda tem tempo, de que depois você vê isso, de que agora não dá? O problema é que o tempo não espera você se sentir pronto, ele simplesmente passa, e enquanto passa, a distância entre quem você é e quem poderia ser só aumenta. O potencial vazio não vem da falta de capacidade, ele vem da fuga do desconforto de tentar. Porque tentar exige responsabilidade, exige aceitar que se você entrar no jogo de verdade, não poderá mais se esconder atrás das mesmas desculpas. O Will prefere ser invisível a arriscar descobrir até onde pode ir. E talvez, de alguma forma, você também prefira. Existe uma cena em que um professor diz ao Will que ele pode escolher qualquer futuro, mas ele continua parado, porque escolher é perder todas as outras possibilidades. Enquanto você não escolhe, você pode sonhar com tudo. Quando escolhe, você precisa agir. E agir expõe, exige constância, exige lidar com o medo de não ser tão bom quanto imagina, ou pior, de ser bom e não saber o que fazer com isso. Agora, deixa eu te perguntar algo direto. Se alguém olhasse para a sua vida hoje, veria alguém explorando o próprio potencial ou alguém se mantendo confortável? Não responda em voz alta. Responda para você mesmo, porque essa resposta muda tudo. O mundo está cheio de pessoas ocupadas, mas poucas realmente comprometidas com algo que faça sentido. O Will trabalha, se envolve em brigas, sai com amigos, ele está sempre fazendo alguma coisa, mas quase nunca está construindo algo. Ocupação sem direção é uma forma elegante de evitar a própria vida, e talvez você esteja fazendo o mesmo, preenchendo os dias para não encarar o vazio que aparece quando tudo fica em silêncio. O mais cruel do potencial vazio é que ele não destrói por fora, ele corrói por dentro. A pessoa continua funcionando, mas sente um peso constante, uma cobrança silenciosa, não de outras pessoas, mas dela mesma, um sentimento de dívida interna, como se estivesse devendo algo para a própria existência. No fundo você sabe o que está adiando, sabe qual conversa não teve, sabe qual decisão empurrou para depois, sabe qual caminho evita olhar por muito tempo, e quanto mais você foge disso, mais difícil fica se encarar no espelho sem sentir esse incômodo. O filme deixa claro que o maior inimigo do Will não é a falta de oportunidades, nem o passado difícil, nem as pessoas ao redor. É o medo de tentar de verdade, porque tentar significa aceitar que não existe mais como voltar para o conforto da ignorância. Depois que você sabe do que é capaz, não dá mais para fingir que não sabe. Talvez você não precise de mais motivação. Talvez não precise de mais vídeos, mais frases, mais conselhos. Talvez você só precise parar de mentir para si mesmo, parar de agir como se ainda estivesse procurando algo que, no fundo, você já encontrou. O problema nunca foi a falta de potencial, foi a recusa em usá-lo. O tempo vai passar de qualquer forma.
Daqui a alguns anos, você vai olhar para trás e perceber se usou ou não aquilo que tinha nas mãos agora. A diferença entre quem vive e quem apenas existe quase nunca está no talento, está na decisão de parar de fugir. Então a pergunta final não é se você é capaz, a pergunta é se você vai continuar se escondendo, como o Will, ou se vai aceitar o risco de viver à altura do que sabe que pode ser. Porque potencial não usado não desaparece, ele pesa, e quanto mais tempo passa, mais difícil fica ignorar esse peso.